para vocês olhar o livrinho, né? Vai gravar? Indianara. Tá. Acabei de iniciar a gravação. Tá bom. No esboço, né, que está na nossa revista. Adriana, você ainda não tem a revista, né? Eu vou pedir para a Indianara. Indianara, você pode depois pegar, por favor, escanear essa lição e enviar para ela? Ela vai te enviar, viu, Adriana? Pode deixar. Tá bom? Eu envio. Para você ter depois, para você ler a hora que você puder e poder acompanhar. Então, eu quero assim, né? Nós utilizamos, a semana passada, o esboço de Esther aqui do livrinho. Então, eu pedi para vocês deixarem aberto aqui, mas, na realidade, eu vou iniciar com um esboço que está na Bíblia. E, gente, que eu ouvindo tanta coisa e não peguei a Bíblia. Espera um minutinho só. Fui pegar essa Bíblia aqui, que é essa Bíblia. O mal de ter várias Bíblias aqui fica meio confuso às vezes. Eu me perco. Sabe, essa Bíblia aqui de estudo, ela fica, eu colocando assim, ela fica contrário, né? Aplicação pessoal, tá? Essa Bíblia, ela apresenta um esboço diferente, que eu gostei. E aí eu vou apresentar esse esboço, quem tiver aí, quiser anotar, quem tiver a Bíblia não vai precisar, talvez, né? E é assim, o esboço daqui desta Bíblia, ele tem 4 partes. E ele coloca esse esboço pelos capítulos e pelo resumo dos assuntos, tá? Então, a primeira parte é assim, o assunto é Esther se torna rainha, e o assunto está entre o capítulo 1 e 2 do livro de Esther. A segunda parte os judeus, eles são ameaçados, capítulo 3 e capítulo 4. A terceira parte, o assunto é Esther intercede pelos judeus. Vai do capítulo... Tia, travou aqui. Repete a segunda parte para mim, por favor. A segunda parte, os judeus são ameaçados. Capítulo 3 e capítulo 4. A terceira parte, Esther intercede pelos judeus. Capítulo 5 ao capítulo 8. E a quarta e última parte, os judeus são salvos. Então, aqui é um esboço que coloca 4 partes e coloca o conteúdo resumido pelo assunto. Eu achei bastante interessante. E qual a diferença, né? Que nós seguimos pela nossa revistinha, e na revista a gente vê, assim, focado na questão das pessoas. O item 3, a gente vê as pessoas e os eventos. E são 8 partes aqui na revistinha, no esboço, né? Então, assim, como foca nas pessoas, conforme elas vão sendo apresentadas dentro do livro, ela se torna, assim, um esboço com mais partes. Não deixa de estar correto, tem vários esboços. Tem um livro que eu sigo aqui também, muito importante, apresenta outro tipo de esboço, e cada estudo que você pegar vai ter um esboço. E para falar... Só um minuto, eu tenho a mesma Bíblia, Sim. Acabei de tirar foto, coloquei no grupo Examinai, tá? Ainda bem que aqui tem gente que como é que fala?
formado em TI. A terceira idade tem uma grande dificuldade nisso. Ontem eu pedi auxílio aos universitários, que no caso aqui era Indianara. Só que hoje eu fui seguir o passo a passo, eu só consegui excluir do meu... Aí não ficou muito bonito, porque não está, né, todo enquadrado, mas não pelo configurou, menos, né? isso, mas pelo menos dá para ter uma ideia, porque como eu tenho a mesma Bíblia, eu já tirei a foto rapidinho, tá, gente? Tá. Eu utilizei isso, né? E volto para a revista, porque, assim, embora a gente não vai ficar analisando muitas coisas, algumas coisas que eu acho interessante, importantes, eu vou estar colocando aqui. Primeira coisa, eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Deuteronômio 29 e 29. Eu não abri porque é um versículo bastante conhecido, eu sei de cor, eu acho que muita gente aqui também sabe. Mas para quem não sabe, é abrir para ler, né? Amém? Amém, 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 amém? Então, eu vou pedir para a Selma ler o capítulo 29, versículo 29. Ok. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Amém. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que quando nós estudamos a Bíblia, para a nossa compreensão, entendimento, porque foi escrito em vários tempos, a gente utiliza várias pesquisas. E a questão histórica, né? A gente utiliza também o contexto para entender, para poder interpretar corretamente. Mas a Bíblia se autoexplica e esta é a hermenêutica que a gente utiliza, a hermenêutica que está na própria Bíblia. Tudo que está escrito, que é o que está revelado, é o que nós apegamos. Aí a gente faz as nossas pesquisas, mas qual que é o nosso leme? O que está estritamente revelado, o que fica bem subentendido para nós, né? E então, isso é um ponto pacífico. Posto isso também, dentro dessa explicação, esse livro, a Indianara, ela tem o que é do professor, que ela entrou depois, né? E as outras meninas, elas têm o do aluno. Não tem importância que o conteúdo é o mesmo e tem muita coisa assim que é orientação para você usar também no presencial, recursos didáticos que eu nem estou utilizando porque eu acho que não tem a ver. Mas eu sei que quando vocês abrem essa revista, tem uma parte aí escrita editorial. Logo depois que vocês passam a primeira parte da revista, tem editorial. Onde que tem o editorial, tem assim, livros recomendados. Queria que vocês conseguissem ver essa parte aí, na revistinha. Ângela Bueno já ok, né? Indianário eu sei que já ok também, porque é rápida. Iraci, não? Iraci, Selma. Sil, eu até ia Eu não te achei. falar. Eu estou sem Isso minha mesmo. revista, tá? Hã? Eu perdi, acho que minha revista, não sei o que aconteceu. Eu estou Mais sem. uma.
Mais uma depois, Indianara, para você, por favor, Eu mandar mando o... no grupo. Ah, melhor. também pode ser. Ótimo, excelente. Avançou. Ô, Sil, Oi. é no meio da Achei. revista ou é no meio do capítulo? Eu não achei. É na hora que você É no abre a começo. revista, você Aqui, abre a ó, revista, o meio. aí na Não, não. primeira parte, assim, ó, você tira a primeira folha de rosto, aí vem Seria uma a página 3. É que não tem Isso. número, é a página 3. Isso, a página 3. Tem a É a capa, página 3. aí vai É. ter uma folha e vai ter Está em escrito seguida. editorial. Por que que eu quero isso? Porque, A assim, minha não tem isso, não. A minha tá errada. tem sim, porque eu Tem peguei sim. sua revista 1. Não vem me falar não que não tem, porque tem. Página 3. Não está que- escrito Edi- página 3, amor. Assim, Tê, ó. Não Olha tem para cá, ó. número, Ele mas tá, seria ele tá em 3. marrom. O É só editorial para tá em você marrom. localizar. Ô, missionária, Pastora. você já tinha localizado? Pastora, estava correto, antes do isso índice. mesmo. Abre a revistinha, Olha, é uma página a antes do missionária índice. está mostrando também, tá? Só a Adriana É. que não tenha, e a Iracema, no momento, não está. Aí, E- achou. Tá. É, Por que eu estou falando aí? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, que são livros guias também para o nosso estudo, tá? O primeiro livro que tá. está recomendado aí é a Bíblia que Jesus lia, de Philip Yancey, tá? É um livro da Editora Vida, eu conheço a Editora Vida, a maioria dos livros, quando eu pego, são livros muito bons, tá? Recomendado. Conheça melhor o Antigo Testamento. Stanley A. Ellison, Editora Vida. Foco é o terceiro livro, Desenvolvimento no Antigo Testamento. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, a editora Agnus. Boa também, essa editora muito boa. Guia da Bíblia. Bruce Bickett, Stan Jantaz. Esse aqui eu não conheço, não. United Press. Editora, da mesma editora Agnus, que é uma editora boa. Guia Prático da Bíblia, Mike, acho que é Brumont, aqui eu não estou conseguindo ler muito bem, não sei. Introdução ao Antigo Testamento, Raymond B. Dillard, e eu tenho esse livro, deixa eu ler aqui que está mais fácil, e Tremper Longman 3. E Montando o Quebra-Cabeça do Antigo Testamento, Bill Jones, editora Betânia, e o Antigo Testamento, Entenda a Sua Mensagem. Aí todo mundo já localizou, porque eu estou falando isso, porque eu peguei o Deuteronômio 29 e 29, porque a gente está pegando um livro, a gente viu a lição na semana passada, a gente viu bastante pesquisa da parte da Indianara, abriu a cabeça de outras pessoas que, infelizmente, hoje não estão aqui também para ver a questão da pesquisa, porque o que eu tenho falado, só estou falando isso porque, com a Ângela Bueno, por exemplo, eu sempre falo isso. Se a gente ficar pegando a internet, você pega tudo quanto é estudo, né, gente? Então, assim, esse livro, antes de eu pegar para a gente seguir, eu mostro sempre para o pastor Paulo. E também, eu já sei que o conteúdo eu conheço, a editora conheço de onde vem, então já fica mais fácil. Isso não significa que tudo que a gente lê, a gente não tem que fazer o quê? O nosso julgamento crítico. Se até na própria palavra... Esse é o da Selma. Se até na própria palavra, quando você lê, que está escrito ali, né? É uma profecia, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, já é um critério que dá. Por isso é tudo dentro da palavra que se resolve tudo, né? Então, as questões que, partindo da hora que a gente nem conseguiu, e que hoje
já está passando o tempo, mas eu tenho que explicar que a gente tem que saber qual é a linha que eu sigo. Quando eu conversei uma vez com a Indiana, eu falei que quando eu coloco algumas publicações, eu procuro sempre colocar a fonte. Eu lembro que eu falei isso e eu tento, mesmo que às vezes eu não faça, mas eu tenho esse cuidado. Então, esses livros recomendados aqui, porque antes de começar esse estudo, eu fui na livraria, mas eu não ia pegar todo, nem ia conseguir ler todos. Eu escolhi para mim este livro físico. Dá uma olhadinha nele aqui, ó. Tá? Desses que estão aí, eu escolhi para mim Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Bediller, que eu achei muito legal. Eu vi outros que eu achei também dessa lista muito legal, mas eu nem podia comprar e nem ia ter tempo de ler, com um monte de coisa que eu tenho, então eu não tenho só esse grupo, não, só esse estudo, né? Tem um... Ô, professora, manda a foto desse livro para mim depois, por favor. Mando sim, Obrigada. tá? Assim, se eu pudesse ficar lá dentro daquela livraria, lá eu ficava, porque é muita coisa boa, mas eu escolhi esse que era para eu ficar manuseando mesmo, é um livro que eu estou manuseando bastante. E eu vou ler aqui, porque assim, é uma linha de conduta para a gente que está estudando. Nós estamos estudando e é para a gente mesmo fazer isso de uma forma que você possa crescer no estudo, entendeu? Qual o critério que a gente utiliza, né? Então, eu vou ler aqui para vocês uma que está na contracapa deste livro que eu estou te falando. Os mestres e estudantes do Antigo Testamento, quando eles pegam esse livro, eles ganham um grande aliado nas suas pesquisas, tá? Introdução ao Antigo Testamento é uma obra que possui as seguintes características que a tornam indispensável para os que pesquisam essa porção importante da palavra de Deus. Então, eu estou dando essa descrição porque ajuda, quando você vai pesquisar e vai estudar, a ter um norte. Essa obra, ela é completamente evangélica em sua perspectiva. Enfatiza individualmente o estudo de cada livro. Interage em espírito de paz com o método histórico-crítico, que é o que nós fizemos lá, tá? Destaca os pontos altos da história da pesquisa bíblica e seus representantes mais importantes. Nessa parte aqui, quando eu leio, eles colocam todas não, gente, vamos dizer assim, as mais importantes que eles consideram, porque nenhum assunto, gente, extingue quando você está estudando, é por isso que eu estou colocando isso, tá? Então, eles pegam, assim, os que são mais relevantes, né, e colocam os pontos altos e, às vezes, conflitantes e diferentes dos estudos. É muito importante isso. E ajuda-nos, quando nós estamos nos posicionando, a cabeça da gente abrir. Abre. A minha já abriu uma parte, ainda tem partes para ser aberta, graças a Deus, né? Então, é importante. E, assim, a tecnologia me ajuda, mas como às vezes eu me atrapalho nela também, eu me perco, porque não tenho habilidade ainda para mexer bastante, né? Então, vou ler de novo aqui, ó. Esse livro, ele destaca os pontos altos da história da pesquisa bíblica e seus representantes mais importantes. Trata do significado de cada livro no seu contexto canônico. Então, por que foi escolhido aquele livro? Porque foi colocado naquela posição dentro da Bíblia. E apresenta o significado de cada livro no seu contexto cultural, que é uma coisa que às vezes a gente não tem e a gente precisa, né? E aí, assim, com o objetivo de conduzir o leitor a entender a natureza da historiografia do Antigo Testamento, este livro oferece um entendimento sólido de 3 assuntos chaves, que é o contexto histórico, a análise literária
e a mensagem teológica de cada livro. Aí tem outras coisas, mas eu não vou estender mais, vou depois deixar, como já a Indianara falou, eu não vou deixar no livro só para ela, ponho no grupo, né? De todos aqueles, eu tenho esse. Vocês podendo, vocês adquiram, pesquisam antes, né? Dá uma olhada e pesquisam, que vai ajudar, não só no livro de Esther, mas em todos os livros, né? Tem muitas coisas assim que quando eu leio, já sei de onde vem, porque são as linhas, entendeu? E eu aprendi, isso eu estou aprendendo, né? E assim, Um que é muito logicamente... bom também é o Hernandes, né? O Hernandes é um grande estudioso, só que às vezes ele me irrita. Todos eles são irritantes, mas eles são professores mesmo, né? Assim, tem os que eu sigo. Eu estou usando só esses critérios aqui, são mais, né? Mas eu sempre coloco no nosso grupo os que eu sigo, né? Por exemplo, 2 mestres assim, que Deus deixa escrito na palavra, os chamados, né? Então, a gente reconhece, não só porque publica na internet, mas porque uns eu conheço pessoalmente, do pouco que eu já estudei, né? Que eu procurei ir ver pessoalmente, e outros eu não conheço. Mas dos que eu conheço, assim, de conhecer, eu tenho a pastora Naira e o Saião. São pastores, tá? Como o Hernandes. E, assim, as linhas dele, todos. Eu também tenho um outro que nem sigo muito, mas eu leio porque ele é muito reconhecido e, às vezes, tem debate e a gente tem que saber um pouco. Isso posto, a gente vai ler o quê? O livro, o capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Esther. Muitas coisas que eu falei agora, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a gente não fala as coisas que não tem a ver, mas vocês vão juntando aos poucos. Mesmo a Bíblia, né? E a nossa vida, acontecem as coisas, a gente não entende na hora, às vezes, mas vai entender depois. E na Bíblia está escrito isso, não é eu que estou inventando também, não. Aqui tem muita gente que conhece isso, que está escrito lá no livro de João, no capítulo 13. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, nesse capítulo ele fala, né, Pedro não entendeu nada que aconteceu, mas depois ele entendeu. Quanto tempo que levou, não sei, só sei que depois entendeu. Então, pegando então o capítulo 2, nós vamos ver que o capítulo 2 vai começar com o rei Assuero, ou Xerxes, se lembrando do que aconteceu no seu momento de ira, quando ele deu uma sentença e depois, né, expulsou a rainha Vasti. A gente não sabe quanto tempo, né, que passou para ele se lembrar dela, que fala que no versículo 1 vai falar isso, né? E ele expressa isso, né? E através dos seus servos, em cada Bíblia aí, dessas que hoje, pela questão de ter também várias versões, né? Algumas versões vai chamar esses servos de os jovens do rei, outras Bíblias apresentam esses como sendo conselheiros do rei. Eles ouvem, né, a queixa, vamos dizer assim, do rei Assuero, e eles, têm um consenso e se propõem a fazer, um concurso para procurar mulheres que sejam virgens e belas para estar ali ocupando o espaço que foi deixado pela rainha Vasti, tá? E desde o começo fica implícito, né, que eles vão fazer um concurso, vai trazer um monte de jovens, não mulheres, jovens, e eles deixam bem descrito, né, colocando as características, e a gente lembrando
do que nós aprendemos na aula passada, assim, o que era o contexto do Império Persa, como que era o pensamento dominante, e cultura totalmente pagã, e como que o negócio funcionava, né? Então, os critérios iam ser baseados nisso aí. Então, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Vou pedir para a Ângela Souza ler. Tá bom, Sil. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ah, posso ler? Pode. Aí, Adriana, agora você pode ler na sua Bíblia. Nós voltamos para a Bíblia, fora estudo é assim mesmo, né? Os contextos, as coisas, tá? Vamos lá. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ele havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza em Suzã. Regai, eunuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Até o 4? Até o 4. Tá. Mas leu o 4? Pode ler. Depois disso, a moça que mais agradar ao rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Tá? No versículo 3, né, apresenta Regai, eunuco do rei. Nas versões mais antigas, coloca como guarda das mulheres. Gostaria que, na versão que a Ângela leu, está escrito harém, né? Então, isso eu estou falando porque é uma coisa que ficou importante de questionamento da aula passada, né? Então, guarda das mulheres, e aí fala de harém, né? E no versículo 4, a gente fala que eles iam fazer tipo um concurso, e a moça que parecesse bem ali para ele, para o rei Assuero, ela ia ser escolhida nesse concurso. Era tipo um concurso, tá? Passados esses versículos, vai surgir na história duas figuras importantes, não só dentro da história, como para o povo de Israel. Lembrando que o povo de Israel é o povo que Deus escolheu para mostrar, não que ele não era só o Deus de Israel, mas para que a gente olhasse para esse povo, no Antigo Testamento é colocado dessa forma, né? E visse o agir de Deus, né? Hoje, graças a Deus, pelo plano perfeito de Deus, a gente sabe que, através de Jesus, todos nós somos escolhidos, mas com uma condição, né? De querer aceitar e declarar isso e viver de acordo com isso, tá? Então, essas duas figuras que são centrais, que vai aparecer agora, é o Mardoqueu, né? Que ele tinha uma prima que ele a tratou desde o começo desde um tempo, como se fosse sua própria filha, que é a Esther. Todo mundo já conhece essa história, mas vou ter que estar falando aqui, né? E o Mardoqueu, ele é um judeu que vivia nessa região aí da Pérsia, e ele não foi, né, para Jerusalém, né? Ele, quando fala de diáspora, dispersão, porque toda essa caminhada aí que eles ficaram, né, lá cativos na Babilônia, depois voltaram, alguns não voltaram, mudou, né, os impérios, a vida continuou, e alguns foram para outros lugares. E ele está aqui, esse judeu, né, nessa região, que é a região da Pérsia, né, e
a gente percebe como fundo e a gente estuda e sabe que realmente muitos se firmaram, né, nessa região, mas eles eram em minoria, eles eram considerados estrangeiros e havia preconceito contra eles, tá? Então, eu já estou falando isso porque vai dar para entender por que ele vai tomar algumas atitudes nos versículos seguintes. Esse Mardoqueu, quando ele fica sabendo, né, desse concurso, né, que vai ter aí, né, ele coloca essa sua prima, que ele cuida, né, para também estar dentro desta fileira e servir o rei. Então, agora eu vou pedir para a pastora Terezinha ler do versículo 5 até o 7. Ai, Cacilda. O que a Cacilda tem a ver? Cacilda não tem nada a ver, ó. É que ela me atrapalhou tudo aqui. Não dá? Não sei o que aconteceu. Estamos te ouvindo. Então, mas eu só estou vendo você agora. Eu vou ler então, tá? Tá. Eu sei que as outras estão me ouvindo. Então, todas estão te ouvindo. Então tá. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem bela, de parecer e formosa. Por ser órfão, Mardoqueu a tomara por sua filha. Até aqui, né? Nesse concurso aqui, não coloca as condições, assim, que elas não teriam que apresentar, acho que não fica claro aqui para nós, que elas tivessem que apresentar, assim, um documento que mostrasse de onde que elas vinham, a sua genealogia. Eles estavam baseados somente na aparência e, bom, eu não sei se elas levaram atestado de virgindade. Era naquela época. Porque aquilo que só coloca é que elas tinham que ser belas, jovens e virgens, né? Então, não coloca assim, né? Porque a gente, para substituir a rainha, ele estava com saudades da rainha, o rei Assuero, por N razões, mas tinha uma questão política também, né? Que um rei sempre tem que ter uma rainha. Isso já vamos dizer assim, já é histórico, né? Então, poderia ter outros critérios, mas o critério que está mostrado aí, que está claro, é esse, tá? Então, a Esther, ela estava dentro desse critério. E ela foi trazida para o palácio do rei. E ficou junto com as outras mulheres, né? E ela vai ficar no harém, que nas tradições, nas versões antigas, é chamado de Casa das Mulheres, esse harém, né? E nessa Casa das Mulheres tem um encarregado, que é o Hegai. Ele vê entre as mulheres, entre as jovens que está chegando, a Esther, que tem uma beleza que para ele é diferenciada. E alguma coisa que a gente não sabe exatamente, que o faz olhar para ela e ficar encantada, a ponto de ele dar um lugar especial para ela, né? Dentro desse harém, dessa Casa das Mulheres. Pode ler, pastora Terezinha, o 8 e o 9. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei,
e a sua lei, e sendo ajuntadas muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Quem tiver essa versão aí, grifa, guarda das mulheres. Na versão da Ângela vai estar escrito harém, né, Ângela? Tá? Vem aqui um pouquinho. Você vê se você me ajuda no negócio. Pode ler o 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e boa alimentação, como também em lhe dar 7 moças especiais da casa do rei. E a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Tá? Aí outra vez apresenta o melhor lugar das casas das mulheres. Eu consigo, não sei como voltar para lá, a tela grande. Ó. Então, assim, nesse versículo... Fecha quando você estiver conversando aí com o pastor. No 9... fechar. Oh, Jesus. No 9, né, fala que essa moça pareceu formosa aos olhos de Hegai. Aí eu estou falando isso porque a forma como está escrito também. Quando se pega outras versões, até parece que ela, aqui o Assuero até já tinha visto também e se agradara da pessoa, da beleza dela também. Mas na maioria das Bíblias, e na mais fiéis, assim, mostra que é o Hegai mesmo, que é o responsável aí, o encarregado, né, do harém, ou responsável pela guarda das mulheres. Ele olha para ela e fica encantado e dá esse lugar especial para ela, tá? E o que acontece é que o Mardoqueu, ele era um oficial, não sei exatamente o que ele fazia, mas ele ficava assim lá na porta do palácio, né? E ele teve contato com a Esther, e ele pediu para ela não revelar que ela era judia. Ele dá bem explicitamente para ela essa orientação, né? E aí vai colocar uma informação que tem muitas teorias e muitas explicações, que essa jovem, elas ficaram lá se preparando, tinha um ritual de preparação, né, que demorou até 1 ano, né, e o Mardoqueu, ele ficava acompanhando e tudo que estava acontecendo com a Esther lá dentro também. Isso também fica bem claro, né? E está até especificado dentro da leitura, né? Quando as moças, elas eram chamadas, né? O concurso era assim, elas foram chamadas lá na sequência, lá não sei como que foi, né? Mas elas iam apresentando de acordo com o que o rei queria, elas iam lá. Mas todas elas passaram por esse tempo de preparo, né? E elas ficavam uma noite lá com o rei, né? Então, nesse preparo, né, elas, era focado na beleza, mas acho que eles orientavam também como elas deveriam se portar, se fosse escolhida como rainha, né? Porque todas as rainhas, né, a gente vê, mesmo das antigas, sempre tinha, né, seus modos lá seus protocolos de aparecer junto com as festas, as coisas que tinha o rei a fazer. Ela tinha sua posição política e social. Então, esse preparo aí, né, eu acho que não fica também tão claro, porque só fala das especiarias, dos perfumes, de tudo isso e da beleza, mas acho que, como pelo tempo, elas também recebiam essa orientação. E quando elas eram chamadas, né, também subse-entende que ele
passava a noite com elas, né? Era uma casa era um harém, né? E elas poderiam depois voltar a ser chamadas ou não. Ou seja, elas ficavam à disposição do rei. Agora, a pastora Tere, lê do versículo 10 até o versículo 14. Esther, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther estava passando e como a tratavam. E chegando o prazo de cada moça para me apresentar ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses. Porque 12 meses, um ano. Porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, vinha a moça ao rei e dava-lhe tudo quanto ele desejava, para se enfeitar e vir da casa das mulheres para a casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Tá? Aqui aparece, no versículo 14, que eu estou destacando, o Sagaz, outro eunuco. Quando as mulheres passavam lá pelo rei, elas voltavam para outra casa, né? Provavelmente o rei devia ter tido relações com elas também, relações sexuais, né? Aí, mesmo não sendo o foco, né, da história, eu vou dar a definição de concubina. Uma definição segundo o dicionário mesmo. Pode ser pega aí na internet, né, dicionário.com.br. O que é uma concubina? Aí vocês tiram as suas conclusões. É aquela que vive com alguém, mas não está legalmente casada com esta pessoa. Isso é uma definição. Outra definição, aquela que está dentro mais do que nós estamos estudando, que em algumas sociedades vive em um harém, com uma condição diferente da esposa favorita. Ou seja, é uma amásia, né? Esther, ela estava na primeira casa, junto com todas as moças, né? E chegou a vez dela de se apresentar ao rei. E ela alcançou, graças aos olhos dele. E ele a fez rainha, né? Então, vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Pode ler, pastora Tere. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens.
Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Ester. E diminuiu os tributos das províncias e deu presentes segundo a generosidade do rei. Então, aqui, até aí, até o Tá. discurso. Então, o rei muito generoso, né? Gostou da Ester, e aí ele a fez rainha. Segundo os estudiosos que eu mais confio, alguns porque conheço, o Saião, que é um dos meus preferidos, já tive aula com ele. Eu pus um vídeo curto lá no nosso livro, por causa da tensão que está tendo no Irã. O Irã hoje é a região persa do que nós estamos falando, onde se deu a história de Mardoqueu e de Ester. Segundo o Saião, nesse post que eu coloquei, né, tem até monumentos para eles lá em Irã, tá? Então, ele colocando, né, a história desse povo e, né, assim, como que as coisas acontecem, como que a história se dá, né, de hoje está acontecendo tudo que está acontecendo. Bom, no momento que o rei Assuero coloca a coroa na cabeça da Ester, ela se torna, né, ela sai daquela condição de estar junto com as outras mulheres para se tornar a esposa. Então, por isso que eu quis dar o conceito, né, de concubina e o conceito, né, que o livro na Bíblia aqui e os outros estudiosos, todos os outros vão colocar como a esposa do rei Assuero, a rainha Ester, tá? E esse capítulo, para finalizar, ele vai mudar aqui, né? Porque Deus não está sendo mencionado aqui. Em um momento, né? E quando Ester é colocada no trono, nem ela, nem o Mardoqueu, eles tinham ideia do que iria suceder com o povo a partir daquilo, né? Tanto que a gente vai ver isso explícito no capítulo 4, né? Eles não tinham ideia que o povo ia passar por uma situação, o povo judeu ia ser ameaçado como povo. Eles iam ser ameaçados de serem destruídos. Então, isso aconteceu com ele, sem eles terem essa consciência que isso iria acontecer. Mas existia o quê? Por isso que diz que mesmo Deus não estando citado nominalmente no livro, é unânime que tem aí a providência de Deus cuidando do seu povo, o povo que ele escolheu para contar a sua história onde estivesse. Inclusive, quando a gente estuda pormenor, assim, mais a fundo Deuteronômio, a gente sabe que tem uma promessa para os judeus que onde eles estiverem, né, Deus, se eles fazem um pacto com Deus, eles vão retornar para a sua terra, e onde eles estiverem, é uma promessa divina. E em várias ocasiões, de vários lugares, eles colocam isso, até quando Israel deixou de ser Estado e depois voltou a ser Estado, né? Isso é uma questão histórica, né? Então, a mão de Deus está conduzindo tudo, né? E ele a fez rainha no lugar de Vasti, no versículo 15. Fica bem claro, né, que ela foi apresentada, não foi uma coisa que aconteceu ali dentro do palácio e não foi dado notícia, ela foi colocada, né, por isso que fala no versículo 18, do 18, né, que houve uma comunicação ali que havia uma nova rainha, tá? E finaliza
Vamos ler do 19 ao 23, que vai ser a finalização aqui, que aparece já uma conspiração, muda de assunto, contra o rei, né? Contra o rei Assuero. E o Mardoqueu estava ali, né? Como ele andava pelo palácio, ficava ali na porta, andava nos pátios. Ele ouve que está tendo uma conspiração, ele escuta, e ele vai avisar a Esther para que ela comunique ao rei Assuero que tem uma conspiração. E tudo isso, né, para mostrar o que está nos bastidores, né, que vai haver vai ter uma consequência que vai ser escrito que o que ele ouviu realmente tinha procedência, né? E mais tarde isso vai ser relevante na história aqui do povo também. Então, lê do 19 ao 23, por favor. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther obedecia a Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuravam atentar contra a vida do rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Esther. Então Esther contou ao rei em nome de Mardoqueu. E houve investigação e descobriu-se que era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca e o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. Tá? Esse aqui, ó, foi escrito no livro das crônicas perante o rei, mas não é das crônicas que estão na Bíblia, não, tá? Seria assim, nos livros históricos lá nos registros do próprio reinado do Assuero. Foi escrito isso e foi muito importante depois para o desvendar da história, né? As lições que a gente tira aí, porque nós já vamos, né, caminhando para o encerramento, né, que fica bem implícito para nós a soberania de Deus. E, assim, a gente tem várias informações, mas o que interessa e que é o objetivo do livro, né, para nós também, é o que está escrito aqui. E é o que nós apegamos no Deuteronômio 29 e 29, é o que está revelado, né? Inclusive, eu estava olhando na internet, tem um canal que chama jesusiabiblia.com. Esse canal é de um teólogo, né? Formado, é um bacharel em teologia. O nome dele é Diego Nascimento. Qual o canal? jesusiabiblia.com. Tá? Diego Nascimento. Eu vou colocá-lo, não porque eu o defenda, e tem coisas, porque todos que eu estudo, eu pego o que eu acho que é bom, a gente tem o nosso critério, a nossa cabeça, que eu não acho bom, eu deleto, né? Como até coisas que a gente ouve em cima do altar, tem coisas que a gente acha que às vezes não está. Para isso, cada um de nós temos que manter a nossa integridade com o Espírito Santo mesmo, né? E procurar conhecer e ter certeza do que está falando, né? Nesse estudo, ele coloca que Mardoqueu, o estudo de Esther, capítulo 2, ele coloca Mardoqueu como guardião e mentor de Esther, e ele compara o desempenho
do Mardoqueu semelhante ao do Espírito Santo, que eu vi que muitas as pessoas às vezes ficaram, mas o que tem a ver? Estudo de internet tem, né? Teólogo, né? Então, ele acha que o papel guardião do Mardoqueu em relação a Esther, orientando e guiando, é mais ou menos o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. É uma forma que ele quis retratar ali, né? Que o Espírito Santo, ele nos guia e nos protege, e o Mardoqueu, de certa forma, ele estava tentando fazer isso, né? Utilizando a Esther, né? E o Espírito Santo, ele é o que realmente, no nosso dia a dia, nos protege. Só que nós temos que lembrar, quando a gente estuda até, assim, a teologia do Espírito Santo, agora eu nem lembro exatamente como é que chama, tem uma parte do estudo, quando você estuda essa doutrina, né, a gente vê bem que a atuação do Espírito Santo, mas nós já estudamos isso nos outros livros, no Antigo Testamento era uma coisa, no Novo Testamento é outra. E hoje nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo não era revelado assim para todo mundo, não era que nem para nós hoje, né? Hoje nós estamos de boa. Eu falo que estamos de boa porque, assim, gente, é maravilhoso quando você vê o Espírito Santo te tirando de uma enrascadinha, assim, ó, quase pegando na tua mão e te tirando de uma enrascada, fazendo sua boca ficar calada numa hora que você quer falar e você não pode. É o poder do Espírito Santo, sabe? Hoje mesmo eu tive essa experiência, mas não vou falar aqui não, porque vai assim, estender, e a aula não é sobre mim, é sobre o que Deus quer falar. Mas uma hora que eu tiver tempo, eu conto também, né? Eu quero falar uma coisa depois, tá? Por Tá. favor, é rapidinho. Eu tá? vou encerrar, vou dar só a vez para Ângela, não vou abrir para outros não, por causa da hora. E porque algumas pessoas têm que cumprir o horário mesmo, e eu também estou com algumas questões, então vamos seguir, tá? Eu já vou falar, que semana que vem eu vou trazer umas questões, tá? Tá. A respeito do capítulo 2. Tá bom. Aí, sobre a soberania de Deus, né? Ontem o pastor Eduardo, ele falou sobre Isaías 55, né? Ele falou do versículo 8 em diante, né? Porque ali é um dos versículos, né, que explica para nós, né, que os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos de Deus. E a semana passada eu tentando, né, a gente, dentro de um contexto mais secular, histórico, do tudo que aconteceu ali, lembrar que em Gênesis 3 o homem pecou, mas Deus nunca desistiu Deus é o Criador, soberano de todas, soberano, então ele faz o que ele quer do jeito que ele quer, né? Então, quando o homem pecou, Deus, ele não desistiu de manter um relacionamento com Deus, com os homens, e é por isso que ele mandou Jesus, né? E essa é a mensagem teológica que permeia todo o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, porque aquilo tudo era uma sombra no Velho Testamento, cada livro tem alguma coisa que aponta para Jesus, e quando chega no Novo Testamento, a revelação é que o Verbo se fez carne e habita entre nós, Jesus, né? Deus, o nosso Deus, ele é amoroso e soberano, né? E ele sabia de tudo, ele poderia conduzir desde sempre o homem como um robô, mas Deus nunca fez isso. Deus, desde sempre, ele criou o homem com 3 partes, coloca bem lá em Gênesis 2, né? Corpo, alma e espírito, tá? Então, ele nos dá o livre-arbítrio, você tem a capacidade de pensar e de escolher, e tomar as suas decisões. E tem as questões morais,
Várias vezes o pastor Paulo ele fala também, né, que hoje ninguém está se apegando nos nossos dias, na nossa sociedade, aos princípios morais. Está dando microfonia aí, Tê. Eu estou terminando, né? É que a gente sabe que... O que eu quero dizer, para resumir, é que, assim, uma pessoa, se ela não for evangélica, mas ela for criada com um pai e a mãe que ensine as coisas boas para ela, uma questão moral, ela vai seguir, tá? Se você vive dentro de outras culturas diferentes, como uma cultura pagã, seus princípios vai ser esse, né? E isso não significa que você não, né, que o homem nunca teve ou deixou de ter sua capacidade de tomar a decisão e de pensar. E cada conceito, muitas coisas que foi falado aqui, cada um tem conceito, tem essa teoria, tem um monte de coisa, mas se a gente fosse querer desvendar tudo, né, a gente ia ter que ficar fazendo aula para cada coisinha que eu quero colocar aqui, que como panorama bíblico que nós estamos estudando, não dá conta. E eu acho que ainda é melhor ter um pouco do que não ter nada, como uma base, né? Desde que esse pouco seja uma coisa sólida, tá? E remete para nós isso, né? Tudo que você vê, você coloca na sua vida assim, né? Nós vimos capítulo 1, capítulo 2, e como que a gente se colocando aí, como você você responde no momento onde tem pressão externa, seja na área que for. Você mantém sua integridade ou a sua conveniência? Aqui no Brasil, a gente vive numa sociedade que é livre para a gente declarar o nome de Jesus, né? E eu sigo uma fundação, não é fundação, uma agência missionária importantíssima que chama Portas Abertas. Em Indianária, você pode pesquisar também Portas Abertas, tá? Que é missão, né? Então, tem lugar aí que para a pessoa declarar dentro de uma sociedade, de um regime político hostil, que ela é cristã, que ela crê em Deus, ela já é até condenada à morte, né? E como você responde a isso, né? As nossas pressões em relação à nossa fé, porque a Bíblia, ela não se contradiz quando a pessoa não quer, a ciência nem a história. Mas você pode, como cientista e como historiador, ter sua pretensão só de contestar, né? A gente sabe isso e a gente já estudou isso no começo também, quando apresentamos a nossa proposta de estudo. E o que a gente tem que fazer é aplicar cada um, porque o nosso final é feliz, mas cada um vai dar, como é que fala, conta de si. Eu não dou conta de você, você não dá conta de mim, né? Então, que às vezes a gente, no dia a dia, né, numa consagração, numa santa ceia, um monte de coisa, a gente tem que dar conta da gente, não faz nada. E a minha reflexão é essa, que Deus, ele é soberano, e ele é o criador de tudo, e ele sabe o que ele fez, né? Ele sabe o que ele fez. Então, a gente cria também as nossas teorias, até às vezes querendo defender Deus, não tem necessidade, né? E a gente fala isso e é humano, né? A gente vê que Sara também quis ajudar ali, cumpriu uma promessa de Deus na vida do marido dela, tendo que ela era uma pessoa escolhida por Deus, conhecida, e não deu ruim, né? Então, é assim, vamos procurar, né? Sempre estar estudando mais, sabendo mais. E, Ângela, você pode falar, assim que a Ângela falar, eu vou dar o amém. Tá, rapidinho. Tá. A gente viu, né, a Pro falou sobre a festa de Purim, que a gente vê, né, especificamente no livro de Esther. E só para a gente saber, a festa de Purim, ela não tem data certa, fixa, ela é como o nosso carnaval, e vai se comemorar em 2026
Amanhã. Amanhã? Amanhã, a festa de Purim, tá? Uhum. Lá. Então, para os judeus. No capítulo 3, a gente vai falar de Purim, né? Mas aí eu quis perder, porque como é amanhã... Porque amanhã, né, para não passar a data. Poder, Mas foi bom você falar, porque... meios, quem sabe a gente vê coisas interessantes, né? Uhum. Consegue salvar alguma coisa para estar passando, então eu queria falar. Era só isso. Tá. Foi bom você falar, né? E ela vai aparecer dentro do livro no próximo... Hoje mesmo, se tivesse dado tempo, né? A gente teria falado, mas não deu. Então, vou fazer uma breve oração encerrando, tá, gente? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu só tenho que agradecer, Senhor. Senhor, e agradecer especificamente ao Espírito Santo que tem derramado do seu amor nos nossos corações. Eu agradeço por isso, Senhor, pela vida da missionária Vanice, da Ângela Bueno, da Ângela Souza, da Indianara, da Iraci, da pastora Terezinha, da Adriana, da Selma, pela minha vida. Que o Senhor nos ajude a nos conservarmos com essa vontade de te conhecer mais. É isso, Senhor, que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas, tá? E que nós possamos ir galgando, cada um do seu jeito, na sua individualidade, que o Senhor sabe, que o Senhor conhece, e tendo maior intimidade, maior comunhão e experiências boas contigo. Eu agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Tchau, meninas. Até na segunda-feira que vem. Deus abençoe. Uma boa noite, bom descanso. Deus abençoe, gente. Amém. Tchau. Não tiramos as fotos, hein?